As 5 características básicas de uma igreja bíblica. Pregação expositiva. A pregação expositiva é, sem dúvida, um dos métodos mais proeminentes, importantes, usados em uma igreja genuinamente bíblica e teologicamente correta. Um pastor que prega expositivamente, ele tem o seu rebanho sadio e livre de qualquer especulações de heresias e distorções teológicas. Até porque a pregação expositiva, ela se encarrega em trazer uma didática para a igreja, em alfabetizar teologicamente a igreja. E ovelhas que se alimentam de pregações expositivas são ovelhas preparadas e sadias, espiritualmente falando e teologicamente falando. O que é pregação expositiva? A grosso modo, é expor capítulos inteiros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, séries e minisséries de textos, capítulos, versos das Escrituras. É deixar que a palavra de Deus pregue, é deixar que a própria Bíblia tenha voz dentro do templo e em cima do púlpito. Discipulado, ou também chamado catecúmenos. O que é isso? Para você ser membro de uma igreja genuinamente cristã, genuinamente bíblica, você precisa passar por um processo de iniciação, que é um mini curso onde você vai aprender, por exemplo, a fé reformada nas igrejas históricas e reformadas, o que é bem diferente de boa parte da cristandade moderna. A maioria das igrejas pentecostais, por exemplo, você chega hoje e amanhã você já está lá na frente pregando, cantando e fazendo parte do corpo de Cristo. O que é muito diferente em igrejas sérias, igrejas bíblicas. Você primeiro precisa aprender o que é ser um cristão, o que é ser um verdadeiro cristão, para depois você fazer parte do corpo de Cristo. Então, uma igreja genuinamente bíblica é uma igreja que investe pesado em discipulado, em formar discípulos, e não apenas em agregar pessoas. Disciplina. Uma igreja genuinamente bíblica é uma igreja que tem ordem e decência. Você não encontra teatro, dança, você não encontra luzes coloridas, luzes cênicas, luzes apagadas, paredes pintadas de preto, porque a igreja, o local de culto, o templo, é um local de ordem e decência. Nas igrejas históricas e nas igrejas reformadas, você não encontra nenhuma parte cultural do culto. O culto não tem opulência, o culto é simples, é singelo. Os puritanos diziam que nós devemos cultuar a Deus de acordo com o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? O que a Bíblia determina para a gente fazer no culto, nós fazemos. O que a Bíblia não determina, nós não fazemos. Na Bíblia não tem teatro, dança, coreografia e nada de arte. Na Bíblia tem oração, pregação, louvores cristocêntricos e os sacramentos, batismo e ceia, quando oportunos, no culto desses sacramentos. Então isso nós vamos seguir, isso nós vamos fazer. Então uma igreja genuinamente bíblica é uma igreja que anda em disciplina e de acordo com as Escrituras. E por último, mas não menos importante, a oração. A oração é vital para o crescimento não apenas espiritual, mas também expansivo da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morta espiritualmente. Portanto, em uma igreja bíblica, as reuniões de oração sempre serão as reuniões mais frequentadas. Claro, porque a oração é a respiração da alma. E o pastor bíblico, ele vai se encarregar em ensinar as pessoas como orar, a necessidade de orar e a importância da oração. Posto isto, queridos irmãos, eu quero indicar para você, além da leitura das Escrituras, a leitura desta obra aqui, O Chamado de Cristo para a Reforma da Igreja, do reverendo e teólogo John MacArthur. Esse livro vai te ajudar bastante a entender todas essas características e princípios fundamentais de uma igreja genuinamente bíblica. E o que eu tenho a dizer para você é que se você não congrega em uma igreja assim, se não tem esses princípios, eu sinto muito e te dou um conselho para você procurar urgentemente uma igreja genuinamente bíblica. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.